Irmãos, nesse vídeo de hoje, eu quero trabalhar a cura de Naamã e as suas lições para os nossos dias atuais. Então é importante que nós possamos estar bem atentos, que nós vamos fazer esse paralelo do que aconteceu na vida de Naamã e o que tem acontecido hoje nas nossas vidas, na sociedade, de uma forma em geral, na vida de uma pessoa que está enferma. E o nosso tema principal, esta cura, né? Como temos comportado diante dessa situação também pandêmica na nossa atualidade. Amém? Vamos começar então? O texto se encontra em 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Vai do verso de número 1 até o verso de número 19. As palavras que Deus traz ao nosso conhecimento para que nós possamos aprender, crescer e estarmos colocando em prática e recebendo essa vitória, essa graça de Deus também nas nossas vidas. Que nós saibamos nos comportar. Quero ler o primeiro verso, não dá para ler todo o texto agora. E eu peço então que você tenha a oportunidade de fazer a leitura desse texto em casa, de 2 Reis, no capítulo 5, do verso de número 1 ao verso de número 19. Mas entrando de forma específica agora para o estudo, eu quero destacar, em primeiro lugar, o verso de número 1, que fala sobre essa cura de Naamã. Eu quero destacar quem era Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Amém? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te graças te dou, Senhor, pela oportunidade de compartilhar também com os nossos irmãos sobre esse tema cura, e peço ao Senhor que abra os nossos olhos, o nosso entendimento e sobretudo a nossa mente também, o nosso coração, para que nós possamos estar bem equilibrados aqui nessa terra, neste mundo, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Te louvo e te agradeço. Amém, Senhor Deus. Irmãos, como nós estamos falando da palavra cura, e no hebraico é a palavra Rafa, como eu disse, né, no vídeo anterior, é importante fazer uma observaçãozinha aqui, que essa palavra Rafa, ela termina com a letra Aleph, e Aleph é uma letra importantíssima no alfabeto hebraico, né? Para o povo judeu, ela tem um significado, né, muito grande, e traz uma rica bênção na vida das pessoas que têm conhecimento sobre esse significado. Quero trazer só um detalhezinho sobre essa palavra, sobre essa letra, Aleph, que é a letra que está terminando essa palavra, Rafa. É a letra que começa, né, o nome de Deus, ela sozinha representa já o nome de Deus. É a letra na qual também inicia-se, né, Elohim, a palavra Deus, inicia a palavra Adonai, e por aí assim vai. Mas eu quero chamar a atenção dela nesse final dessa palavra Rafa. Me chamou muita atenção, lembrando da riqueza desse significado dela. Aleph é uma letra que o desenho dela, ela é representada da seguinte forma: ela tem uma abertura logo na parte de cima dela, e ela tem um traço inclinado no meio. Embaixo ela também é aberta, ou seja, ela tem duas aberturas, em cima e embaixo. A abertura de cima, ela representa aquilo que o homem busca para receber de Deus. Mostra que o homem tem que ser uma pessoa aberta para receber as coisas de Deus. O homem busca de Deus e Deus dá a ele condições de receber essas coisas, para que ele viva em equilíbrio aqui nesta terra.
Então, entre o povo judeu, essa letra ela é rica também nesse significado. E é assim que ela termina a palavra cura. Paramos para pensar, para verificar, nós vemos que a restauração deste homem, voltar ao estado dele de origem, a cura termina com Deus, termina com este homem de forma restabelecida, este homem equilibrado, com a mente aberta para poder agora ser orientado em Deus. E nós vamos observar isso aqui também na vida de Naamã. Eu quero que os irmãos tenham bastante atenção. Mas vamos ver agora quem era Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Naamã, ele era um homem de grande conceito aos olhos do seu senhor. Ele atraía a atenção do seu senhor, do rei da Síria. E também ele era um homem que era tido como um poderoso, porque ele era lutador, ele era herói de guerra. E assim nós podemos ver que ele era um homem de grande conceito também na sua própria sociedade, visto como aquele herói de guerra. Naamã, ele tinha apenas uma coisa. Naamã estava leproso. E o fato dele estar leproso trazia grande preocupação para a sua sociedade, para o próprio rei, pensando que aquele herói de guerra, agora aquela pessoa que foi praticamente um grande homem, estava sendo derrubado por uma enfermidade, que era a lepra. Nós sabemos que Naamã não era parte do povo de Israel, porque para quem fazia parte do povo de Israel, o leproso ele era tratado de forma isolada, como assim está acontecendo na época de pandemia hoje. Aquele que está infectado, eles têm que ficar em isolamento. E a lepra fazia, entre o povo de Israel, a lepra fazia com aquele que estava leproso que ele ficasse em isolamento. Não vou tratar nessa lição agora, mas talvez em outra eu destaque um pouco mais, mostrando que o sacerdote ele era aquela pessoa responsável por verificar se aquilo que a pessoa estava tendo na sua pele era mesmo lepra. Se fosse lepra, ele deveria isolar aquela pessoa. Mas voltando a atenção aqui para Naamã. Naamã, ele era um herói de guerra. E numa dessas guerras, dessas batalhas, eles trouxeram do povo de Israel, eles trouxeram uma menininha que tinha conhecimento sobre Deus, sobre a cultura judaica, sobre o povo judeu. E essa menininha trouxe consigo um conselho. Um conselho para a esposa de Naamã, a mulher a quem ela estava servindo, para quem ela estava trabalhando. Aquela menininha reconheceu que o seu senhor agora, Naamã, o seu senhor físico, ele estava leproso. Ela verificou. E ela vira para a sua senhora e disse: quem dera se ele estivesse na frente do profeta de Israel. Quem dera se ele procurasse o profeta, o homem de Deus, ele estaria curado, ele seria restabelecido a sua saúde. Aquele homem com a saúde física prejudicada, a menininha diz para a sua senhora, então, que Naamã, seu marido, teria a saúde restabelecida se ele procurasse o profeta, o homem de Deus. Maravilha. A esposa, é claro que queria o bem do marido, imediatamente contou para ele. E ele foi até o rei, a quem tanto prestigiava ele. O rei concede a ele autorização, envia carta para que o outro rei, o rei de Israel, pudesse então conceder a ele cura, conforme dizia na carta, no verso 7, diz: quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus
com poder de tirar a vida e dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Ou seja, aquele rei sabia que a lepra era uma enfermidade que não tinha cura. Assim, hoje, enquanto isso, a pandemia ainda não tem uma vacina, não tem uma cura, é importante a gente chegar e lembrar sobre isso também, que a única coisa que nós temos é buscar de Deus. Temos que buscar de Deus para que Deus conceda a sabedoria aos homens também, para que eles possam receber, grandiosamente essa cura, um meio, seja lá qual for, que Deus vai providenciar para que as pessoas sejam curadas. Pois bem, dando continuidade, de forma bem objetiva e específica, eu quero lembrar agora uma coisa interessante. Olha, o homem de Deus, ele aproximou-se do rei e falou: por que o Senhor rasgou as vestes? Deixa ele vir até a mim para que seja curado. A partir desse detalhe agora, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque acontece uma coisa extraordinária, uma coisa que tem acontecido muito nos nossos dias hoje. Eu quero que você entenda sobre isso, que a pessoa que está necessitada, a pessoa que está enferma, que precisa de ter a saúde restabelecida, deve cooperar para que seja curado. Não deve colocar obstáculo, não deve ser entrave para a sua cura pessoal. Para Deus não há limite. Deus, ele age do jeito que ele quiser. Ele é soberano, ele é poderoso, ele faz todas as coisas conforme o seu conselho, conforme a sua sabedoria, conforme o seu entendimento e conforme todo o seu poder. Ele pode curar da forma que ele quiser. Mas aqui neste caso, eu quero que você entenda uma coisa. Olha, Deus não estava agindo aqui simplesmente de forma soberana. Ele também deixa para que aquele homem pudesse cooperar. Aquele homem, ele não tinha enfermidade somente da lepra na sua pele. Ele tinha uma enfermidade também no seu coração, no seu entendimento. Ele estava totalmente fechado para aquilo que Deus realmente queria fazer na vida dele. Embora ele queria receber a cura, mas ele não estava concordando com a maneira como Deus iria atuar na sua vida. O que acontece? Ele então vai à procura daquele homem de Deus. O profeta de Deus diz para ele, nem sequer abriu a porta para ele, nem sequer deixou que ele entrasse na sua casa. O texto diz assim, a partir do verso de número 8, Eliseu, o homem de Deus. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou sua roupa? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e com seus carros e parou à porta de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Vá e lave 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada. Olha, o remédio para ele foi dado. Cabia a ele unicamente obedecer. O remédio para ele era lavar 7 vezes no Rio Jordão, sem questionar, sem fazer nada. Mas como a doença daquele homem não era só uma doença de pele, aquela doença de pele agora ela tinha recebido, então, o diagnóstico, ele tinha recebido, então, o poder para ser curado. Mas antes precisava de ser tratado algo no seu coração. Era preciso que ele removesse do seu coração todo orgulho. A palavra de Deus diz que nós devemos nos humilhar debaixo da potente e poderosa mão de Deus, e ele em seu tempo nos exaltará. E assim Naamã, ele vira, dá meia volta, conforme explica o texto, e ele se retira da casa de Eliseu e sai murmurando, sai reclamando, sai indignado pela forma como ele foi tratado, como o homem de Deus indicou para ele a solução e o que ele deveria fazer.
Ele diz que ele achava que a coisa deveria funcionar dessa forma. Ele pensava que as coisas deveriam funcionar de acordo com o que ele queria, com o que ele achava, com o que ele pensava. Então a mente dele estava fechada para aquilo que Deus queria fazer na vida dele. O remédio estava dado, mas ele não queria fazer com que as coisas funcionassem. Ele não estava querendo cooperar para que ele mesmo fosse a pessoa beneficiada com a cura. Observamos então o que ele disse. Naamã ficou indignado no verso 11. Indignado, e se foi dizendo: pensava que ele certamente sairia para falar comigo. A primeira coisa, tem pessoas que hoje em dia, no nosso tempo, por causa da tecnologia, ela vai até a um posto médico, ela vai até determinado lugar. Hoje é através de um telefonema. O médico vai falar com ela através de um telefonema. Assim como nós estamos falando, assim, através da câmera, Deus quer falar com você, Deus quer te dar a resposta, e muitas das vezes você põe ali um bloqueio. Você determina que a coisa tem que ser feita da sua forma, do seu jeito. E muitas das vezes Deus não faz assim. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Mas muitas das vezes você é o próprio impedimento. É a própria pessoa que necessita do benefício, mas é o próprio impedimento também, ao mesmo tempo. Então você tem que realmente tomar uma atitude conforme aquilo que foi orientado por Deus. Pois bem, ele pensava que seria assim, que o homem ia sair e falar com ele. Muitas das vezes o homem não vai sair, não vai falar com ele. Ele pensava que o homem ficaria em pé diante dele, iria pôr a mão no lugar da lepra, iria orar ao Senhor seu Deus, e passar a mão no lugar da lepra ali, e restauraria o leproso. Olha, a pessoa faz um projeto na mente dela, faz um desenho de como Deus deve agir na vida dela, e Deus não age nada de acordo com aquilo que ela pensa. E ela então pensa: não valeu, não foi Deus. Ela pensa que não é assim que Deus deve agir. Quem é Deus? É a própria pessoa ou Deus é Deus? Nós devemos deixar Deus ser Deus. Naamã então, por acaso não havia rios melhores ali em Israel? Por quê? Ele queria também tudo de melhor. Ele era comandante. Ele achava que descer até o Jordão é humilhar demais. Para ele era. Ele era um homem de grande conceito. Assim, na nossa época atual, quantas pessoas que não querem, talvez, molhar debaixo de uma mangueira, não quer ir, tem que estar num clube de determinada forma, ele não pode tomar uma água de determinada forma. Por causa de que o orgulho no coração precisa ser trabalhado. A mente precisa ser aberta, deixar Deus falar a forma como deve ser recebida a sua palavra. Recebe a palavra de Deus, recebe também a forma de tratamento de Deus. É isso que as pessoas estão precisando hoje. Então ele queria tudo de bom e do melhor. Ser tratado como ele achava que deveria ser tratado. Como que ele classificava de ser melhor. Mas Deus tem o melhor para cada um de nós. Então, aquele homem, Naamã, ele resolveu também dar as costas e ir embora. Graças a Deus, os seus servos, aqueles que estavam com ele, convenceram ele de fazer o que o profeta estava pedindo. Olha, eles ainda tratam ele como se fosse um pai, como se fosse uma pessoa, da sua própria família. Os seus servos dizem assim: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora, que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Não foi nada demais que foi pedido. Tem pessoa que quer a receita mais difícil para ela ser curada. O médico dela tem que ser aquela pessoa que ela considera ser mais experiente do que um médico que saiu agora da faculdade.
porque ela julga que esse não tem experiência, que o outro tem experiência, logo a atuação desse não vai valer para ela, que é uma pessoa de determinada classe, de determinada forma. Ora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, eu peço para você aprender a se humilhar diante de Deus e obedecer aquilo que Deus tem dado para você como resposta, para que você seja uma pessoa curada. Após tomar a atitude de ser curada, vem a terceira etapa, que é o agradecimento. O agradecimento deve ser dado a Deus. O agradecimento deve ser reconhecido. Naamã, após ele mergulhar 7 vezes, que ele viu que a sua pele estava restaurada, ele percebeu que uma coisa antes também havia sido tratada nele, o seu interior, a sua forma de pensar. Realmente o profeta estava com a razão. Eu resolvi obedecer e a atuação de Deus veio sobre a minha vida. E ele foi então presentear o homem de Deus, Eliseu. Ao chegar ali com seus presentes para aquele homem de Deus não aceitou, ele recusou. Sabe por quê? Se ele tivesse aceitado, dava a impressão de que ele mesmo havia determinado a cura, de que por ele mesmo Naamã havia sido curado. Mas não foi assim. O que acontece é que o homem de Deus também é submisso às ordens de Deus. Ele apenas é um canal pelo qual esse Senhor, esse Deus das nossas vidas, faça com que outras pessoas possam ser alcançadas pela graça da sua palavra, que é ministrada através de cada homem de Deus. Então, no caso aqui, ele não aceitou, porque ele não estava ali recebendo nenhum tipo de suborno também para que pudesse realizar cura, como se o poder viesse dele. O poder vem da parte de Deus. Por último, então, como eu disse, falei para você sobre a palavra Rafá, que termina com a letra Aleph, que tem a sua parte de cima aberta para que o homem receba de Deus. Mostra claramente que Naamã, ele recebeu aquela palavra de Deus, prova de que ele foi curado, e que ele foi curado internamente também, que ele diz o seguinte no texto. Observa bem o que ele diz no verso 17. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser o Senhor, mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver que me encurvar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe este seu servo. Por isso, Eliseu disse: vá em paz. Naamã estava preocupado com o que ele deveria fazer. Ele já viu que era de costume do rei e adorar um Deus que não era Deus na verdade. Ele se via obrigado, porque ele estava abaixo do rei, ele era comandante do rei, ele era empregado do rei. Então Naamã se viu obrigado em fazer essa situação, entrar nessa situação. O profeta diz para ele: vá em paz. A adoração verdadeira, ela é de coração. Aquele homem havia reconhecido Deus como Senhor na sua vida. Ele não iria inclinar mais diante de um outro Deus qualquer. Ele estava curado também de coração. Ele estava agora com a mente aberta para Deus, para o Senhor das suas vidas. E é isso que todos nós devemos fazer. Quando formos obrigados a fazer alguma coisa, saiba que aquela obrigação está sendo apenas externamente, mas não está em harmonia com o seu interior.
O seu interior está clamando e pedindo perdão a Deus porque você está fazendo uma coisa de forma obrigada. Ou seja, o mundo físico não está em sintonia com o mundo espiritual, não está em harmonia com o espiritual. Muitas das vezes nós temos que obedecer aqui às nossas autoridades nesse mundo físico de determinada forma, sentimos-nos obrigados quando nós temos que perceber que nós não temos que fazer isso. E Deus, Ele sonda e vê os nossos corações. Nós devemos pedir a Deus perdão e clamar a Ele. Aquele homem foi curado não somente da sua enfermidade física, ele foi curado também da sua alma, porque ele se via psicologicamente perturbado, porque ele ia ter que fazer uma determinada adoração a um Deus que não era um Deus verdadeiro. Ele se viu também curado espiritualmente, porque ele sabia que agora a sua razão, a sua consciência, o seu espírito era um espírito recriado, um espírito novo. A lepra física, a lepra espiritual, a lepra psicológica dele já havia saído, já havia ido embora. E, portanto, a cura, ela atinge a um grau máximo. É preciso de voltarmos o nosso coração a Deus. Abra sua mente para o restabelecimento também com Deus e que seja atingido também fisicamente. Quero que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, a tua bênção sobre esta vida, meu Pai, que recebeu esta palavra. Que o entendimento do Senhor penetre, meu Pai amado, na alma, no espírito e no corpo dessas vidas. Sejam restaurados, meu Pai, a saúde, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Te louvo e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.